Salve Maria Santíssima! Esse tema, Satanás está desesperado, é bem peculiar para a gente pensar um pouco a respeito da situação atual do Brasil, de vários outros países na América Latina e também outros países em situação de uma possível guerra que infelizmente ocorre, né? Ocorre essa possibilidade. E algo que nós percebemos é que cada vez mais o mal tem gritado, né? E uma coisa que os exorcistas falam é que durante a libertação de alguém, quando o demônio mais fica violento, é porque está mais próxima a libertação daquela pessoa. Aí o demônio ele fica com muito ódio, com muita raiva, por isso ele blasfema, por isso ele faz barulho. E fazendo uma analogia a isso, nós podemos lembrar a passagem de Apocalipse que fala que, ó terra, né, cuidado, porque o demônio, né, ele veio e sabendo que pouco tempo lhe resta, ele vem com toda a fúria. Eu estou usando as minhas palavras para falar sobre esse texto de Apocalipse, né? Ou seja, manda ter esse cuidado, aquilo que já advertia o nosso primeiro Papa, o apóstolo São Pedro, falando que o demônio está ao redor como um leão que ruge, pronto para devorar. Então é bom ter esse cuidado, essa vigilância, essa vida de oração para combater as armas infernais. É preciso combater o mundo espiritual com a vida espiritual sólida. Então nós vemos cada vez mais rasgadas coisas, né? Nós temos a indústria do aborto, nós temos a indústria da pornografia, a indústria da ideologia de gênero, a indústria da morte, a indústria aonde a cultura do bandido, a cultura do tráfico, a cultura das drogas, a cultura de tudo aquilo que é morte, que é imoralidade, que é pornografia tem crescido. Isso é o barulho do inferno, porque os demônios têm feito esse barulho porque sabem que pouco tempo resta. Por isso, com toda a força, o demônio tem tentado enganar o povo de Deus para levar as pessoas para o inferno. São Jerônimo, aliás, São João Crisóstomo também vai dizer o seguinte, que o demônio muitas vezes é um instrumento de santificação na vida dos cristãos. Em que sentido? Porque o demônio vem com toda a força para cima. O demônio vem com toda a força querendo nos levar para o inferno, nos querendo destruir, acabar conosco. Mas quando nós temos as armas espirituais da fé, quando nós temos uma vida de oração, nos alimentamos da palavra, conhecemos a vida dos santos, estudamos a vida dos santos, temos uma intimidade com eles, com a Virgem Maria, sempre Jesus sendo o centro. Porque quando eu amo os santos, quando eu amo a Virgem Maria, quando eu rezo o terço, quando eu rezo o ofício, isso não é colocar Jesus em segundo lugar, ou em terceiro ou em quarto, não. Todos eles pertencem à família de Cristo. Por isso nós precisamos combater o bom combate, não desanimar, porque é isso que o demônio quer. Ele faz barulho através da mídia, mostrando aí os inúmeros assassinatos, crimes, roubos, corrupção que tem no país. E isso para quê? Não é só porque querem nos informar do que está acontecendo, mas existe todo um trabalho em querer jogar o desânimo em nós cristãos. Por isso, cada vez mais, quando você abre a televisão, quando você abre o rádio, sempre tem má notícia, má notícia, má notícia. E as boas notícias ficam bem tacanhas, o mínimo possível, para que você entre no desespero, no desânimo, na depressão, no medo, que você vai enfraquecendo na fé. Mas como fala a palavra, né, que a vitória que vence esse mundo, sem dúvida, é a nossa fé. A fé em Cristo que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o demônio. Nós vemos cada vez mais rasgado nas novelas, né, a questão de uma apologia muito grande à ideologia de gênero, para dizer que você não tem um sexo biológico. E isso é terrível porque, olha só, se você não tem uma identidade, se você não é homem, se você não é mulher, se você não tem uma identidade, ela é fluida, ela muda, é uma mutação, nós somos seres mutantes, né, segundo essa ideologia. Então,
Tem horas que eu posso me sentir um animal, tem horas que eu posso me sentir uma criança, tem horas que eu posso me sentir uma mulher, tem horas que eu posso me sentir uma planta, ou seja, são vários gêneros e nenhuma identidade. E se não tem identidade, não tem defesa. Como é que eu vou defender a mulher? Como é que eu vou defender as crianças? Como é que eu vou defender, como dizem hoje, né, até os direitos dos animais? Como é que eu vou defender algo se eu não tenho uma personalidade? Apenas eu sou fluido. Ora eu me sinto alguma coisa, ora eu me sinto outra. Como é que eu vou conseguir defender alguém dessa forma? Isso é um grande engodo, uma armadilha de Satanás, com essa ideologia de gênero. Uma coisa é você amar o homossexual. Uma coisa é você procurar compreender as dificuldades que eles têm. Uma coisa é conversar com eles. Outra coisa é você, com essa ideologia maligna, você não está defendendo a mulher, você não está defendendo o homossexual, você não está defendendo os homens, nem as crianças, nem animais, a nada. Você está destruindo tudo. Toda visão, toda lógica. E é engraçado que o marxismo cultural ele faz isso. Ele coloca sempre alguém contra alguém. O homem contra a mulher. O homossexual contra o heterossexual. Os homens contra a criação, contra a natureza, contra os animais, né? A classe rica contra a classe pobre, né? As crianças contra os pais. Ou seja, uma ideia sempre de sempre ter uma briga. Eles querem incutir essa ideia de que a igreja oprime, de que a igreja é mentirosa, de que a igreja tira a nossa liberdade de sermos felizes. Por isso ela proíbe, proíbe, proíbe. Essa é a ideia que o marxismo cultural, essa é a ideia que os ateístas, essa é a ideia que tem se colocado para propagar o reino das trevas. E nós precisamos estar atentos, porque eles mudam de discurso a toda hora. Quando você denuncia essas coisas, você é chamado de intolerante. Mas quando eles fazem certas coisas, nós temos que ser tolerantes com eles. Mas quando nós defendemos a fé, quando nós fazemos caminhadas, procissões, eventos, aí eles falam que nós somos fanáticos, que nós somos pessoas que querem ter o monopólio da fé. Ou seja, o discurso muda. Quando nós acolhemos os homossexuais e ajudamos, eles falam que na igreja só tem gay, só tem homossexual, que a igreja é perversa, é pervertida. Quando nós falamos sobre a situação de pecado, sobre a situação de viver uma liberdade interior, quando nós falamos de ajudar aqueles que vivem numa situação difícil e procuram a nossa ajuda, eles nos chamam de homofóbicos. Quando nós procuramos ajudar o pobre e ajudar essas pessoas, eles falam muitas vezes que nós estamos centralizando os pobres e esquecendo os ricos. Quando nós evangelizamos os ricos e as pessoas que precisam ser evangelizadas neste meio social também, do empresariado e pessoas que estão nesse meio, eles falam que nós só escolhemos os ricos, somos a igreja dos ricos. Ou seja, vão mudando de discurso a toda hora. Falam que o aborto deve ser aprovado porque diminui o número de mulheres mortas e o número de aborto quando se aprova o aborto em algum país. Isso é mentira. Em nenhum país aconteceu isso. Eles mentem nos números, eles mentem nos argumentos, em tudo. É a manipulação da linguagem, é a manipulação do comportamento, é uma hipnose que eles querem fazer conosco através das grandes mídias, né? Das mídias globais. É uma lavagem cerebral e mais do que isso, é uma manipulação psicológica, como já é denunciado pelo livro Maquiavel Pedagogo, como é denunciado pelo livro O Império Ecológico, como no livro do Olavo de Carvalho, O Jardim das Aflições. Fala isso muito claro, né? Em países onde já tem até assalto através de hipnose, e teve até uma pequena nota, né, aqui no Brasil sobre essa questão, uma pequena nota quase escondida sobre esse processo de assaltar através da hipnose, e isso tem crescido cada vez mais. Eu vou fazer a segunda parte desse vídeo daqui a pouco, fica ligadinho aí, valeu!